Caraca, moleque! Simbora para mais um vídeo. Espero que seja um vídeo muito proveitoso para vocês. Depende também do nosso esforço, então já aguarda aí redes sociais. Dedique-se plenamente aí em realização dos vídeos. Tenho certeza que você vai muito bem, tudo bem? O conteúdo de hoje que eu vou explicar será sobre cinética química. Cinética, como o nome já diz, né, da física, você vai lembrar ali de movimento, velocidade. Química são as reações. Então, quando eu falar de cinética química, você vai lembrar então que é o estudo da velocidade das reações, tudo bem? Ele é muito importante porque imagine numa indústria ou em algum ambiente, você precisa ali saber qual a velocidade que uma reação está acontecendo. Para você saber a velocidade de uma reação, né, você precisa fazer alguns cálculos, alguns estudos. Então, toda vez que você ouvir falar sobre cinética química, você sabe que está relacionado ao estudo da velocidade das reações. Tudo bem? Por quê? Nem toda reação acontece no mesmo momento. Existem reações que são mais rápidas, existem reações que são mais lentas. Tudo bem? E também acontece que, se você não lembra o que é reação é uma transformação. Uma transformação que há uma reorganização de átomos e formação de novas substâncias. Tudo bem? Olha aqui alguns exemplos de reações químicas. Umas que demoram muito pouco tempo e outras que demoram um tempo muito extenso. Para você ter noção ali, saber como calcular, como ali relacionar uma reação mais rápida, uma reação mais lenta, como seria mais apropriado, por exemplo, numa indústria de cosméticos, você saber quanto tempo você ia demorar para fabricar ali uma certa substância ou um novo medicamento. Seria muito interessante. Então a química vai nos ajudar a entender um pouco mais desses processos. Tudo bem? Vou colocar um exemplo para você de reação química. Essa reação é muito rápida. A reação do sódio metálico em contato com a água. Uma reação que acontece em uma rapidez muito grande e também que libera uma grande quantidade de luz. Então você pode perceber no exemplo um tipo de transformação química. Lógico que aí está numa forma macroscópica que você consegue enxergar com seus olhos, mas geralmente a gente representa isso na linguagem simbólica. Vou tentar traduzir para vocês aqui. O sódio, que é o metal, vai reagir com a água para produzir hidróxido de sódio, que é a soda cáustica mais conhecida, e libera um gás chamado hidrogênio. O gás hidrogênio é um gás inflamável. Ali, por isso que aconteceu ali essa liberação, né, de luz. Tudo bem? Pensando nessa equação, você pode reparar que essa equação não está balanceada. Por quê? A quantidade de átomos presentes nos reagentes não é igual à quantidade de átomos presentes no produto. Então vamos lembrar um pouquinho disso, balanceando a equação. Se eu coloco ali 2 sódios, eu vou ter uma quantidade, olha lá, uma quantidade par de hidrogênios, porque estava uma quantidade ímpar. Eu tinha 2 e mais um, tinha 3 hidrogênios. 3 hidrogênios e no reagente eu tinha 2. Então, para equilibrar, eu coloco 2 aqui, que agora eu fiquei com 2 mais 2, são 4 hidrogênios no produto. Fica mais fácil para eu balancear com os hidrogênios dos reagentes. Ficando agora com 4 hidrogênios nos reagentes e 4 hidrogênios no produto. Agora só falta colocar 2 sódios, certo? Para eu ficar com a quantidade correta, tudo bem? Lembrando, quando não tem nada, o coeficiente ali é 1, ok? Se você não tem familiaridade em balancear equações desse modo, você pode fazer alguns desenhos, né? Eu coloque ali cores fantasia para representar reagentes e produtos, cada um dos átomos. Lembrando que átomos iguais, você vai colocar em cores iguais, átomos diferentes, cores diferentes. Então ali eu fiz um modelo para vocês. Sódio representei com átomo verde, H2O, né, o hidrogênio, átomos brancos, oxigênio, átomo vermelho. Mesma coisa nos produtos. Então vamos olhar aqui. Você consegue perceber que eu tenho de hidrogênio, a bolinha branca. Eu tenho 2, com 1 aqui, eu tenho 3.
e nos reagentes eu tenho 2. Para tentar equilibrar, vou colocar então mais um NaOH, hidróxido de sódio. Equilibrei a quantidade quando eu coloco ali duas moléculas de água. Agora ficou equilibrado, preciso equilibrar também a quantidade de sódio. Coloco mais um sódio. Lembrando que eu não posso colocar aqui o índice 2. Seria uma substância ali que não existe. Tudo bem? Eu mexi nos coeficientes e agora está balanceada também. Essa foi uma boa revisão. Próximo. Para uma reação acontecer, você precisa de uma energia mínima, certo? Imagine lá uma caixinha de fósforo. Se você não riscar na força correta, você não vai conseguir acender o palito, certo? Muitas pessoas chamam de palito de fósforo, mas o palito não é feito de fósforo, tá? Ele é feito de clorato de potássio. Mas, como é de uso comum, fósforo mesmo é a caixinha, né? Essa lixa na caixa é feita de fósforo. Então, se você risca na força adequada, você vai ter energia de ativação para conseguir fazer a reação acontecer. Tudo bem? Isso serve para qualquer reação. A reação só vai acontecer quando tiver choques efetivos entre os reagentes com a energia correta, para que tenha quebra nas reações dos reagentes, quebra nas ligações dos reagentes e formar novos produtos. Tudo bem? Então quebra-se uma ligação e formam-se outras ligações, mas para isso precisa de energia, a energia necessária. Se não tiver ali o choque correto, vai acontecer o quê? Eles vão se aproximar, mas não os átomos, né, não vão formar novas ligações. Você vai ver ali apenas um choque, mas não será um choque efetivo. Essa é a teoria das colisões. Voltando para a energia de ativação você vai lembrar então de uma ladeira, tudo bem? Quanto maior ali a ladeira para você empurrar uma pedra, mais difícil ali para uma reação acontecer. É o exemplo da reação acontecendo, certo? Então, precisa-se que tenha energia suficiente para que a reação inicie, certo? Energia suficiente. Quando atinge ali o complexo ativado, o choque efetivo, a reação começa a acontecer em cadeia. Eu não preciso riscar várias vezes o palito para a reação acontecer. Quando ele começou a ter a primeira faísca, atingiu a energia de ativação ali, a reação acontece em cadeia. A mesma coisa vai acontecer em qualquer reação, certo? Então, quanto maior a energia de ativação, maior essa rampa aqui no exemplo, mais difícil vai ser para a reação acontecer. Tudo bem? Lembre-se disso. Vamos pegar um exemplo simbólico aqui, uma animação que eu criei para vocês conseguirem entender um pouco melhor. Sem a energia necessária, os átomos vão se chocar, as moléculas vão se chocar, mas não vai ter reação. A reação não vai acontecer, certo? Você risca no palito, fraco, certo? Agora, quando você faz uma reação, quando acontece ali a energia necessária, novas reações acontecem, certo? Quebra-se a ligação que tinha nos reagentes e formam novas ligações, formando novas substâncias. Lembrando que numa reação química não surgem novos átomos, e sim surgem novas ligações. Os átomos são os mesmos, só que ligados a outras substâncias. Isso que é uma reação química. Entendendo isso, eu posso falar para vocês de alguns fatores que deixam uma reação mais lenta ou uma reação mais rápida. Então, fatores que alteram a velocidade das reações. Os principais eu listei aqui: temperatura, concentração, pressão, no caso de gases, superfície de contato e catalisador. Vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Primeiro é a temperatura. Lembrando, aumentando a temperatura, aumenta os choques efetivos entre os reagentes e assim você consegue formar novos produtos. Então, para deixar uma reação mais rápida, o aconselhado também é aumentar a temperatura, certo? Aumentando a temperatura, tem mais choques e a reação acontece mais facilmente. Isso acontece na sua casa. Por que você coloca os alimentos na geladeira?
Porque diminuindo a temperatura, a reação de decomposição dos alimentos ela é atrasada, demora mais tempo para essa reação acontecer, por isso os alimentos duram mais na geladeira do que ao ar livre, certo? Outro exemplo também é a concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, mais fácil para eles terem o choque efetivo e a reação acontecer, certo? Pense ali num produto de limpeza. Você colocou ali a quantidade correta de reagentes, a concentração correta, você vai conseguir ter a eficácia. Também não adianta você colocar a mais, que vai ser apenas um desperdício. Mas lembrando, a concentração vai favorecer essa reação. Outro caso é a pressão, mas a pressão influencia mais os gases. Você pode perceber que um sólido não é muito compressivo e um líquido também não, mas um gás facilmente se comprime. Você comprimindo o gás, você está aumentando a pressão dele. Aumentando a pressão, você favorece que os reagentes se choquem mais facilmente e aconteça ali as colisões efetivas. Tudo bem? Outro exemplo também é a superfície de contato, certo? Quem gosta ali, por exemplo, de um churrasquinho, sabe muito bem que ao fazer ali acender com carvão, você vai precisar o quê? Quebrar o carvão para que você acenda o fogo mais facilmente. Por quê? A superfície de contato diz isso. Quanto maior ali a superfície de contato, maior a chance da reação acontecer. Se os reagentes estão se chocando mais, a chance da reação acontecer é maior. Se você quebra ali o carvão, a chance de você acender ali um pedaço pequeno e esse pedaço acontecer uma reação em cadeia é bem maior do que você ficar com um pedaço grande e não tem tanta superfície para a reação acontecer. Acontece também na pastilha efervescente. Pastilha efervescente que é em pó, ela fica sobre toda a superfície da água, facilmente reagindo com ela. Já a pastilha sólida, que já está em forma de pastilha, fica mais difícil da reação acontecer. Pense nisso. Por último, eu queria falar para vocês sobre o catalisador. O catalisador também acelera uma reação química. O que seria o catalisador? Seria uma substância que não participaria efetivamente da reação, quer dizer o quê? Que ele não vai ser consumido, mas ele vai favorecer que esses reagentes se choquem e transformando em novas substâncias. Algumas reações só acontecem com a presença do catalisador, ou ela demoraria muito tempo para acontecer sem o catalisador. Vamos pegar o exemplo das enzimas do nosso corpo, certo? As enzimas são catalisadores naturais. Elas vão acelerar as reações metabólicas do seu organismo. Pessoas, por exemplo, intolerantes à lactose, pode ser a falta da enzima lactase. Vai fazer com que a reação aconteça muito mais lentamente, impossibilitando a quebra do açúcar do leite e assim a formação de novas substâncias. Tudo bem? Então, pense assim. O catalisador ele não participa da reação, mas ele vai acelerar o processo. Aqui no exemplo, eu coloquei ali a água oxigenada que se decompõe em oxigênio e água. Esse processo geralmente é lento, mas quando você coloca um catalisador, como o iodeto de potássio, por exemplo, acelera muito a reação. No nosso sangue também existe um catalisador para essa reação. Por isso que quando se coloca água oxigenada em um machucado, rapidamente produz bolhas. Lembrando que curativos devem ser feitos por profissionais da saúde. Ali está o exemplo de uma reação que está com o catalisador e uma reação sem o catalisador. Pode perceber que o intuito do catalisador é reduzir a energia de ativação de uma reação. Com o catalisador, a energia de ativação é menor e assim a reação acontece mais rapidamente. Tudo bem? Fora esses fatores que eu disse para vocês,
Existem outros fatores que não são tão estudados na cinética química, mas são importantes também. Um dos fatores é a luz, a eletricidade e a natureza dos reagentes. Então, dependendo dos reagentes, pode ser uma reação favorecida pela presença de luz, pela presença de eletricidade ou até mesmo pela afinidade entre esses reagentes. Vamos pensar assim, uma planta para ela se desenvolver, ela vai precisar fazer ali a fotossíntese. A fotossíntese só ocorre com a presença de luz. Ali seria também um fator que altera a velocidade da reação. Velocidade média de uma reação. A velocidade média de uma reação é calculado pela concentração dos reagentes em determinado tempo. Pense assim, a velocidade média na física é calculada pela variação da distância sobre a variação do tempo. A velocidade média de uma reação tem que ser a variação da concentração pelo tempo. A gente coloca essas barras, lembrando aqui, né? Essas barras representam que está em módulo, porque não existe concentração negativa. Então, sempre esse resultado, a velocidade média, na cinética química vai ser um valor positivo, tudo bem? E aqui, para você entender um pouco mais, delta e os colchetes representam a variação da concentração. Delta T representa a variação do tempo. Colocando de uma forma aberta para vocês, velocidade média, a variação da quantidade de matéria dos reagentes dividido pela variação do tempo. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo. A água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, né, H2O2, decompõe-se, produzindo água e oxigênio, de acordo com a reação. Você pode observar. O gráfico abaixo foi construído a partir de dados experimentais e mostra a variação de concentração de água oxigenada em função do tempo. Qual será a velocidade média de decomposição da água oxigenada nos intervalos 1, 2 e 3? Vamos pensar um pouco. Observando o gráfico, eu tenho ali que cada intervalo tem cada intervalo de tempo tem uma variação de concentração. Então, como iremos resolver esse exercício? Pense assim. Para calcular, nós vamos usar aquela equação inicial, variação da concentração dividido pela variação do tempo. Então, o que nós temos? No instante 1, nós temos ali 0 inicial e terminou em 10. Então, a variação do tempo é 10 final menos inicial, 10 menos 0. A variação da concentração, você observando o gráfico, você consegue constatar que você tem inicialmente 0,8 de concentração e você vai para 0,5. Lembrando que é final menos inicial. Você vai fazer 0,5 menos 0,8, certo? Lembrando que o valor é em módulo, então se der um valor negativo, como aqui aconteceu, você transforma isso para positivo, tá? Se tiver dúvida ali em relação à divisão com vírgula, vai ter um vídeo explicativo para vocês futuramente, tudo bem? Então, dividindo ali 0,3 por 10, eu tenho 0,03. Como está em mol por litro, então vai ser mol por litro por minuto, tudo bem? No segundo caso, nós temos final 0,3 de concentração e 0,3 de concentração e inicial 0,5 nesse intervalo aqui, intervalo 2. Então a gente vai fazer 0,3 menos 0,5 dividido por 20 menos 10. Isso vai resultar 0,02 mol por litro por minuto. Intervalo 3. O que nós temos? Final 0,2, inicial 0,3. Fazendo a subtração e dividindo, temos como resposta 0,01 mol por litro por minuto. Lei da cinética química.
Apesar de nós não usarmos tanto, é muito interessante saber. A lei da cinética química é dado por a velocidade de uma reação é igual a uma constante que multiplica a concentração dos seus reagentes. Tudo bem? De uma forma mais científica, nós temos ali a rapidez de uma transformação química em uma determinada temperatura é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevado aos seus expoentes por uma constante. Então, para você não bagunçar sua mente, eu vou tentar fazer um exemplo aqui para vocês. Aqui eu tenho a reação hidrogênio reagindo com cloro, produzindo ácido clorídrico. Vamos tentar primeiro balancear essa equação. Tenho 2 hidrogênios nos reagentes, 2 cloros nos reagentes e apenas um hidrogênio e um cloro nos produtos. Então eu equilibro colocando as concentrações corretas. Ok? Segunda parte. Vamos fazer agora a lei da velocidade, estabelecer ali a lei da velocidade. Então a velocidade vai ser igual a uma constante e vai multiplicar. Lembrando aqui que os colchetes representam concentração, então multiplicado pela concentração de hidrogênio, como aqui o coeficiente é 1, eu coloquei 1. Se fosse elevado a 1, se fosse 2, eu colocaria elevado ao quadrado. Se fosse 3 ao cubo e assim por diante. Tudo bem? Como aqui no cloro acontece a mesma coisa, a concentração de cloro elevado a 1. Tudo bem? Exemplo 2. Em determinada experiência foi adicionado magnésio em ácido clorídrico. Se a reação está acontecendo com consumo de 18 mols de magnésio por minuto, qual será a velocidade de consumo de ácido clorídrico? Fica muito difícil fazer essa reação sem saber a equação que está acontecendo. Então vamos passar isso para uma equação química. Nós temos lá então magnésio que reage com ácido clorídrico, produzindo cloreto de magnésio e liberando o gás hidrogênio. Essa reação não está balanceada, então vamos lá balanceá-la primeiramente e sabemos agora que os coeficientes são 1 magnésio para cada 2 ácidos clorídricos. Então vamos agora pensar, magnésio, ácido clorídrico são nossas grandezas. Eu sei que 1 mol está para 2 mols. E 18 mols de magnésio está para quantos mols de ácido clorídrico? Eu não sei. Então, fazendo ali a relação da regra de 3, nós podemos concluir que 1x é igual a 2 vezes 18. 1x, então, é igual a 36. 1x é o mesmo x. Então, x é igual a 36. A resposta correta é dizer que a velocidade de consumo do ácido clorídrico é 36 mols por minuto. Você pode fazer exercícios similares para tentar treinar a respeito disso. Tudo bem? Para você que teve alguma dificuldade, bastante conteúdo, eu sei. É um tema muito interessante, mas tem muita coisa para aprender. Então, tira um print dessa tela para que você consiga ali facilmente relacionar no seu caderno, colocar ali as observações corretas, ampliar, né, com a revisão, ampliar um pouquinho mais do seu conhecimento. Faça isso, né, treine com os exercícios, eu tenho certeza que você irá muito bem. E por isso e por hoje é só. Muito obrigado aí, até a próxima. Tchau, tchau.